Amém, amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês aqui nesta noite, também com aqueles que estão nos assistindo agora virtualmente ou que irão ainda nos assistir depois. Que o Senhor abençoe a vida de cada um durante a exposição da sua palavra. Convido os irmãos a abrirem mais uma vez as suas Bíblias no livro do profeta Ageu. Desta vez no capítulo 2 nós estamos fazendo a exposição de todo este livro, e agora nós vamos adentrando o capítulo 2 do livro do profeta Ageu. Vamos ler os versículos 1 a 9. Diz assim a santa palavra de Deus: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós te pedimos, ó Deus, nesta noite, a iluminação para compreendermos a Tua palavra. Sabemos que sem o Teu Santo Espírito, Deus, a Tua palavra, ainda que possamos ter vagas compreensões, vagas noções do seu significado, ainda assim jamais poderíamos pôr em prática. Por isso pedimos que o Teu Espírito ilumine para que a Tua palavra não apenas entre pelos nossos ouvidos, ficando na nossa mente, mas uma vez na nossa mente, a Tua palavra também chegue ao nosso coração e de lá atingindo todos os membros do nosso corpo. Assim seja, Deus, e abençoe a Tua palavra que será exposta em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é dito que no século XIV, um grande bloco de mármore foi retirado da região de Carrara, na Itália, trazido até a região da cidade de Florença, onde lá ficou por muitos anos, porque os artistas escultores que ali haviam e que começaram a trabalhar naquela pedra, notaram muitas imperfeições daquela pedra. Ela estava lascada em várias partes, disseram alguns que ela era estreita demais para fazer qualquer tipo de escultura a partir dessa grande pedra, que ficou jogada por décadas, até que uma mente brilhante, um jovem, olhando para aquela pedra, olhou para ela e viu um grande potencial. E então este homem, chamado Michelangelo, pegando essa pedra rejeitada, esculpiu com os seus instrumentos, arrancando pedacinho a pedacinho de cada vez. E então ele esculpiu aquela estátua que ficou conhecida iconicamente na história da arte, chamada Davi, que é esta que os irmãos veem no telão logo atrás, de um pedaço de rocha. Rejeitado por muitos, ele extraiu essa maravilhosa peça de arte. E quando nós falamos da obra do Senhor, nós temos o costume de ser como aqueles primeiros artistas que consideraram como algo sem valor, como algo que nada de proveito poderia ser tirado de lá. Olhamos a obra do Senhor e dizemos, muitas vezes, sobre o que Deus está fazendo em nosso meio, dizendo: é pequeno demais, é insignificante demais, o que poderia sair de bom daí, quando na verdade Deus está trabalhando na sua obra? Ainda que
possamos não enxergar nada de grandioso na obra que Deus está fazendo no nosso meio. Como, por exemplo, não conseguimos explicar estes bancos vazios ao nosso redor, mas ainda assim temos a certeza que Deus está trabalhando. E que de coisas pequenas, e sem forma, e sem beleza, e sem grandiosidade externa, Deus pode trazer coisas maravilhosas. Por que Michelangelo olhou para aquela pedra, rejeitada por muitos, e extraiu uma peça de arte tão grandiosa? Porque ele viu a potencialidade que havia por trás dela, apesar de todas as suas imperfeições. Então, quando olhamos para a obra que Deus está fazendo em nosso meio, em nosso lugar, em nossa amada igreja e congregação, nós devemos olhar não para a aparência externa, mas para aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. E, como os irmãos se lembram, nós estamos estudando todo este livro de Ageu, e nós vimos anteriormente a respeito do que estava acontecendo, de por que Ageu proferiu estas palavras. Nós vimos que no ano de 538 a.C., Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem da Babilônia para a sua terra, na Judéia. E no ano 536 a.C., eles começaram a construir o templo, lançaram as bases do novo templo, mas rapidamente esta obra foi paralisada por causa da pressão que os inimigos fizeram ao redor, especialmente os samaritanos. Então, por mais de 16 anos, a obra ficou paralisada. Até que, como nós vimos nos versículos 1 a 11 deste mesmo livro, do capítulo 1, dos versículos 1 a 11, no dia 29 de agosto de 520 a.C., Deus levanta o profeta Ageu para repreender o povo, dizendo: vocês estão desprezando a minha casa. Cada um corre por causa da sua própria casa, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Então Deus repreende o povo e ordena que o templo fosse reconstruído. E pouquíssimos dias depois, um pouquinho mais de 20 dias depois, no dia 21 de setembro de 520 a.C., o povo ouve a pregação do profeta Ageu. O povo dá ouvidos à voz do Senhor e começa a reconstruir o templo. E foi algo emocionante. Muitos choraram porque lembraram do primeiro templo, enquanto outros, os mais jovens, que não haviam visto o primeiro templo, bradavam de alegria por aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Porém, este texto que nós acabamos de ler, que acontece, esses acontecimentos se passam no dia 17 de outubro de 520, um pouquinho mais de um mês depois que a obra começou a ser reconstruída, que o templo começou a ser feito, algo acontece. O povo começa a ficar desanimado. Eles começam a fazer comparações com este templo que eles estavam construindo, com o templo anterior, que era enorme, grandioso, e então eles começam a ficar desanimados, porque percebem que o seu templo não chegaria aos pés da glória do primeiro templo. Então esta passagem vem ao nosso coração, e ao coração daquele povo, para trazer encorajamento. Ainda que a obra fosse de fato pequena, Deus estava falando: não desanimem, perseverem, sigam adiante, fazendo a minha obra. É isso que Deus está ensinando ao povo de Ageu nesta passagem, e é o que Ele ensina a cada um de nós aqui também. Perseverem na obra do Senhor. Esse é o tema da nossa exposição desta noite. E como você deve perseverar na obra do Senhor? Esse texto nos traz duas lições. Como perseverar na obra do Senhor? Primeira lição: não desanime com pequenos começos. Como nós vimos, o povo estava desanimado. Eles começaram a olhar para aquilo que eles estavam construindo e perceber que era pequeno, que era algo que não tinha grandeza externa, era algo simples, era um templo humilde em todos os sentidos, comparado com o primeiro templo de Salomão, que havia sido destruído algumas décadas antes. Mas Deus, o conhecedor dos corações, aquele que sonda os corações de todos os homens e conhece os pensamentos de cada um, Deus soube que Deus estava desanimando no seu coração, que o povo estava desanimando em seu coração, e então Ele envia uma mensagem por meio do profeta Ageu para encorajar o povo, para dizer: não desanimem, sigam adiante na obra que vocês estão fazendo. Então veja, Deus mesmo reconhece, e Deus diz, Deus não está negando que a obra fosse pequena, ela de fato é pequena. O próprio Deus diz no versículo 3: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Ou seja, quem de vocês viu o primeiro templo de Salomão?
por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus está reconhecendo que este templo é como nada comparado ao templo anterior. Mas veja o que ele diz na sequência, para encorajar o povo. Mas agora, ainda que esse templo seja pequeno, ainda que este novo templo seja como nada, mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E ele diz: e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Diante da pequenez daquela obra, o Senhor diz: sejam fortes, não desanimem, não fiquem desencorajados, não tenham medo. E o motivo pelo qual o povo deveria continuar na obra é porque Deus estava no meio deles. Apesar de no presente aquilo que estava diante dos olhos do povo ser algo tão pequeno, praticamente insignificante, Deus diz: continuem, trabalhem e não tenham medo. E o motivo para isso era porque Deus estava presente no meio do seu povo. Conforme ele diz, a aliança que Deus fez com os antepassados deles. Quando o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu uma aliança com o povo no Sinai, e Deus prometeu que a sua presença estaria com o povo eternamente. E essa presença de Deus no meio do seu povo, ela ocorre por meio do Espírito Santo. Então veja que a presença do Espírito no meio do povo de Deus é algo que acontece porque Deus é fiel à sua aliança. E porque Deus é fiel à sua aliança, Ele jamais deixará de estar presente no nosso meio. Veja, ainda que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento seja diferente da plenitude que nós temos agora no Novo Testamento, especialmente depois de Atos capítulo 2, no advento do Pentecoste, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, porém o Espírito estava presente na antiga aliança. Nós vemos o Espírito agindo por meio dos profetas, nós vemos o Espírito capacitando homens para executar o serviço no tabernáculo, nós vemos o Espírito agindo de diversas formas no Antigo Testamento, e ele não é algo exclusivo do Novo Testamento, ainda que o Novo Testamento nós o tenhamos com grande plenitude, que não havia na antiga aliança. Porém, a presença de Deus encoraja o povo para seguir adiante. É a mesma coisa que acontece conosco. Se nós sabemos que Deus está no nosso meio, ainda que o exterior seja pequeno, ainda que os bancos estejam vazios, ainda que não haja tanta grandeza como nós queríamos, porém Deus está no nosso meio. O Espírito Santo está ao nosso redor, e isso importa. Nós devemos e podemos ansiar para que esses bancos estejam cheios, mas acima de tudo, a pessoa que nós mais queremos que estejamos é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele está presente em nosso meio por meio do seu Espírito habita em nós. Portanto, em vez de desanimar com comparações paralisantes, persevere na obra de Deus. E o que eu quero dizer com comparações? Você olha para esta congregação e vê que está mais vazio do que gostaria que estivesse. E então você começa a comparar com esta ou aquela igreja que Deus está fazendo crescer em outros lugares. E você vê aquelas igrejas enormes sendo cheias e novos convertidos chegando a cada momento, pessoas sendo batizadas todos os meses. E a gente olha para a nossa situação e diz: por que essas coisas não estão acontecendo em nosso meio? E então essas comparações nos paralisam. E nós acabamos pensando que já que as coisas estão devagar nos nossos arraiais, nós acabamos pensando que não vale a pena trabalhar. Que não vale a pena, já que está tão pequeno, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer a minha parte? E então nós cruzamos os braços e deixamos de fazer o que o Senhor espera e ordena que nós façamos. Não faça essas comparações. Olhe para o que Deus está fazendo em nosso meio. Olhe para o que Deus já fez aqui no passado e use isso como combustível para orar, para que Deus continue fazendo no presente e no futuro. E trabalhe para que Deus continue fazendo essas coisas. De verdade, o crescimento vem de Deus. O crescimento vem do Senhor, mas Ele nos usa como instrumentos da sua vontade para cumprir os seus desígnios e os seus decretos. Então persevere na obra de Deus, confiando na presença do Espírito
Santo que é o que garante o avanço da igreja. É o Espírito que faz crescer. Não depende da sua retórica, não depende da sua ousadia, não depende de nada que você faça. Ainda que Deus use você para a sua obra, no entanto, os frutos vêm do Senhor, os resultados pertencem somente a Ele. Então, se as coisas estão pequenas em nosso meio, não desanime. Deus pode fazer grandes coisas a partir de começos pequenos, de começos minúsculos. É o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 4, a partir do versículo 9. Zacarias 4, a partir do versículo 9, ele diz: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou seja, Deus está dizendo, é verdade, esse começo é pequeno, é minúsculo e insignificante, mas Deus fará grandes coisas a partir deste humilde começo. Então não desanime com os pequenos começos. Se isso que você está vendo agora não te contenta e você quer que mais pessoas cheguem, que a congregação cresça, não desanime, persevere na obra do Senhor. Mas em segundo lugar, espere por resultados gloriosos. Se os começos pequenos não devem nos desanimar, pelo contrário, devem nos encorajar, nós também devemos nos encorajar sabendo que Deus fará grandes coisas, abençoando os nossos esforços, abençoando a sua obra. A partir do versículo 6, Deus ele faz uma promessa em relação ao futuro, aquilo que Deus faria no futuro com aquele tempo para que o povo fosse encorajado. Veja o que ele diz a partir do versículo 6. Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo da minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele templo tão pequeno, tão humilde em comparação ao primeiro templo, seria cheio da glória do Senhor. Deus sacudiria as nações, Deus faria um rebuliço no meio dos povos, para que os povos viessem a Deus, trazendo a Ele ofertas das coisas mais desejáveis e preciosas das nações. Aquele templo tão pequeno seria cheio das riquezas mais preciosas que os povos poderiam trazer. Não porque Deus precisasse da riqueza daqueles povos, não para que os judeus fossem enriquecidos com grande soma de dinheiro, não. Mas o fato de os povos trazerem suas ofertas e seus dízimos até o templo do Senhor significaria que os povos reconheceriam o Deus de Israel como seu único e verdadeiro Deus. Significa que os povos ao redor de toda a terra seriam trazidos e unidos a Israel como um só povo, adorando e servindo ao mesmo Deus. Eles seriam unidos então e adorariam ao Deus de Israel em um só coração, em uma só alma, em um só espírito, ofertando ao Senhor assim como Israel fazia. E ele diz no versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ele é o Senhor de todas as riquezas, Ele é o Senhor de todas as coisas. As grandes riquezas da terra, se juntássemos toda a prata, todo o ouro, todos os rubis, todos os diamantes e joias preciosas, se juntássemos a soma de dinheiro da economia de todas as nações do mundo, tudo seria isso diante de Deus como um pequeno pó derramado sobre as suas mãos. Nada pode enriquecer a Deus. Deus não é enriquecido pelo que nós trazemos a Ele, porque Ele já é Senhor de todas as coisas. Aquilo que nós damos ao Senhor, nós damos a Ele como se tivéssemos dado das próprias mãos dele. Nada podemos acrescentar ou subtrair do Senhor, mas o fato de nós trazermos a Ele as nossas ofertas, dos povos virem e trazerem as ofertas do Senhor, significa que Deus estaria trazendo os seus salvos, estaria salvando pessoas em todas as nações da terra. E somos nós. Nós somos aqueles a quem Deus escolheu dentre todas as nações. Nós somos aqueles a quem Ageu fala aqui nesta passagem. Nós somos aquelas pessoas de todas as nações, de todas as tribos e línguas da terra, que
Senhor, trazendo tremer a terra e o céu, não por meio de terremotos ou abalos sísmicos, mas tremendo e chacoalhando os corações das nações, Ele nos traz para servi-lo e adorá-lo. Nós somos o cumprimento desta profecia de Ageu. E ele finaliza dizendo: a glória deste novo templo será maior do que o primeiro. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Apesar daquele templo ser tão pequenininho, ser tão insignificante, não trazer nada aos olhos comparado ao primeiro templo, todavia a glória deste novo templo seria maior do que a do primeiro. Se você contemplasse a glória do primeiro templo, você ficaria assombrado. O templo era construído das pedras mais preciosas. O templo era construído com as madeiras mais finas. Todo o interior do templo era revestido de ouro puro. Imagine isso, como se todo este local fosse revestido de ouro. Era algo tão grandioso que a rainha de Sabá, quando foi visitar Jerusalém, quando foi visitar Salomão, ela ficou estarrecida diante de tamanha grandeza daquele primeiro templo. Mas apesar disso, Deus disse: a glória daquele primeiro templo não será nada comparada à glória deste pequeno templo. Deus não está interessado em grandeza externa, em edifícios enormes e lindos e maravilhosos. Se há oportunidade de fazermos essas coisas, façamos. Mas não é esta a primeira prioridade de Deus. Ele está interessado nos nossos corações. De que adianta edifícios grandiosos se não existe sinceridade? Do que adianta prédios enormes e ricos e bancos totalmente cheios se o Evangelho não é pregado na sua pureza, se não há obediência a Deus? Muitas vezes nós, evangélicos, sofremos chacota de outros que se dizem cristãos, como por exemplo, eu já vi muitos católicos dizerem a respeito dos evangélicos que os evangélicos abrem igrejas em qualquer garagem, igreja de fundo de quintal, e a resposta para nós é justamente essa: Deus, Ele é mais glorificado numa igrejinha de fundo de quintal, onde a verdade é pregada, do que num templo glorioso em que a palavra de Deus é desprezada, em que não há obediência, não há verdadeira conversão. Deus está interessado na nossa obediência, no nosso coração. E se o começo foi pequeno, nós podemos crer e esperar que Deus finalizará a sua obra em proporções que nós jamais imaginávamos e jamais imaginaríamos. Portanto, confie que Deus é quem faz a sua obra crescer, tendo em mente que os seus esforços presentes, aquilo que você faz para Deus agora, pela igreja, serão ricamente recompensados pelo Senhor. Deus, Ele abençoa os nossos esforços a ponto de o apóstolo Paulo dizer que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz pelo crescimento da obra do Senhor é de alguma forma recompensado. Seja evangelizando uma alma, seja pregando o Evangelho a algum familiar, colega de trabalho, não importa. Seja ensinando seus filhos a temerem ao Senhor. Tudo o que você fizer pelo crescimento da obra do Senhor será recompensado. Seja se engajando em algum ministério da igreja, na equipe de música, na parte da mídia, ou em qualquer parte da igreja, em qualquer sociedade que você possa imaginar, tudo que você faz pelo Senhor receberá grande recompensa. Isso nos deve animar para perseverar, para seguir adiante, não para nós ficarmos confortáveis no nosso próprio sofá, não para ficarmos na nossa casa jogados, fazendo apenas aquilo que nos interessa, ficando vendo vídeos no celular, fazendo aquilo que é do nosso próprio interesse, enquanto a obra do Senhor permanece em ruínas. Façamos aquilo que o Senhor espera que nós façamos, coloquemos a mão na massa, arregacemos as mangas e trabalhemos para o Senhor, porque Ele espera que assim nós o façamos. Concluindo, queridos irmãos, às vezes a igreja do Senhor parece pequena, sem glória externa, insignificante, mas a grandeza da igreja de Jesus Cristo não é medida pela sua riqueza, nem pelo seu tamanho numérico, nem pelo tamanho dos seus templos, e sim pela fidelidade a Cristo. É nisso que deve estar o nosso interesse. Se formos fiéis a Cristo, ainda que pequenos, o Senhor multiplicará a sua obra de maneira que nós não entendemos, de maneira que nós não imaginamos, mas é pela nossa fidelidade que a obra de Deus prosseguirá adiante. Então sejamos fiéis.
perseveremos na obra que o Senhor colocou diante de nós. Se queremos ver esses bancos cheios, essa igreja lotada, essa congregação recebendo novos membros, façamos aquilo que o Senhor espera. Preguemos, oremos, nos esforcemos, ajudemos a igreja a cumprir a sua missão. Agora olhe, este templo reconstruído pelo povo nos tempos de Ageu não durou para sempre. Pelo contrário, poucos séculos depois, este mesmo templo que aqui foi reconstruído deixou de existir, a ponto de nos tempos do Senhor Jesus Cristo, o templo que havia não era mais esse templo, era o templo de Herodes, que demorou 40 anos para ser construído. E então este templo, sobre o qual Deus disse que seria enchido com todas as riquezas da terra, este templo nunca recebeu estrangeiros vindo e adorando ao Senhor. Isso nos mostra que a profecia feita aqui por Ageu não dizia respeito especificamente a este templo, mas dizia respeito a algo futuro, a algo muito mais duradouro do que aquele templo que passou alguns séculos depois. Diz respeito à igreja. O Senhor não habita em templo construído por mãos humanas. O Senhor não habita em edifícios feitos por meros mortais. Se os céus dos céus não conseguem conter ao Senhor, quanto mais edifícios que nós podemos construir com as nossas mãos. Agora então, qual é o templo, o verdadeiro edifício no qual Deus habita de fato, no qual Ele escolheu para habitar, não apenas por enquanto, mas eternamente? A igreja é este templo, este edifício construído pelo próprio Senhor, do qual cada um de nós somos como pequenas pedrinhas, pequenos tijolos que compõem esse edifício, e é em nós, é na igreja que o Senhor habita, que o seu Espírito habita. Como foi dito por Pedro na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro nos diz as seguintes palavras. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-se a ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Veja, nós sim somos o verdadeiro templo. Nós sim somos aquele templo de quem Deus disse que as nações seriam chacoalhadas e as riquezas seriam reunidas diante deste templo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas aqui agora, no presente momento, no presente século, mas também adiante. O autor de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 25, ele diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que o Senhor nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Reconhece essas palavras? A profecia de Ageu, em que ele disse que chacoalharia as terras, chacoalharia os habitantes da terra para que viessem à casa do Senhor. Mas veja, conclusão do autor de Hebreus. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Essa profecia de Ageu dizia respeito não apenas a algo que aconteceria no futuro próximo, mas diz respeito à eternidade. As coisas criadas deste mundo passarão, os templos construídos por mãos humanas passarão, mas a igreja permanece para sempre. E o Senhor habitará eternamente no nosso meio. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa alegria. Por isso, amados, eu rogo a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, não desatenham. Preguem a palavra a tempo, fora de tempo, ensinem, repreendam, exortam com toda a longanimidade, doutrina. Façam a obra que o Senhor espera que vocês façam e não desanimem, não esmoreçam, não esfriem, porque o Senhor está próximo, portanto nós devemos perseverar na sua obra até o fim.
aquele que perseverar até o fim será salvo, que você seja contado entre aqueles que perseveram. Persevere na obra do Senhor. Como? Não desanimando com pequenos começos. E segundo, esperando por resultados gloriosos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos por tantas vezes nós nos desanimarmos. Perdoa-nos por tantas vezes, ó Deus, fraquejarmos na Tua obra. Ó Deus, fortalece os nossos braços, enrijece os nossos lombos, dá-nos saúde, dá-nos vigor espiritual, para nós fazermos a obra que o Senhor espera que nós façamos. Ó Deus, para que esta congregação cresça, dá-nos joelhos para dobrarmos os nossos corpos em oração diante de Ti. Ó Deus, para que nós não sejamos remissos diante da Tua obra. Que esta congregação cresça, que este local, ó Deus, que este bairro, que esta cidade seja abalado, que o Senhor faça tremer céus e terra neste local, para que almas sejam alcançadas para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.